Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santa Teresa d'Ávila, virgem e doutor da Igreja. Que alegria espiritual celebrarmos esta grande mestra da vida espiritual. Qual é a doutrina espiritual de Santa Teresa que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida? Bom, em primeiríssimo lugar, nós precisamos entender o que é próprio da espiritualidade cristã em geral, que foi descoberto por Teresa, mas não foi inventado. Ou seja, na verdade, Santa Teresa foi aprendendo de Jesus aquilo que a Igreja já sabia, e já sabia, no caso dela, há 16 séculos, mas que infelizmente às vezes era esquecido pelas pessoas. Então, primeira coisa da doutrina de Santa Teresa é que Jesus habita dentro do nosso coração. Ele está lá. Quando nós comungamos, Ele está lá fisicamente, tocando o nosso coração fisicamente. Mas quando nós não comungamos, se nós fizermos um ato de fé, nós seremos capazes de nos conectar com esta presença dele, mas uma presença que está lá no seu poder. Ou seja, vamos explicar aqui uma coisa. Por exemplo, como é que um anjo está presente num lugar? O anjo está presente no lugar quando ele age naquele lugar. Você diz assim, o demônio entrou no corpo da pessoa. Não é possível o demônio entrar, porque ele não tem corpo nem para entrar nem para sair. Então, é que o demônio está agindo no corpo daquela pessoa. Esse é o problema. Assim também os anjos. Os anjos, eles agem beneficamente, nos ajudam, mas eles não estão em algum lugar, porque eles não têm corpo. Pois bem, também a alma de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo, ele está presente nos sacrários aqui da terra e presente fisicamente no céu, em algum lugar que nós não sabemos onde é, junto de Deus. Mas este Cristo foi constituído Senhor do céu e da terra. E, portanto, todas as graças, todas as bênçãos vêm através do Deus que se fez homem, Jesus Cristo. Então, a alma de Cristo, ela tem uma eficácia, ela tem um poder de agir em nós, portanto, ele está presente em nós através da sua ação. Se você, na hora de rezar, num ato de fé, se abre para esta ação, você é como aquela mulher hemorroísa que tocou a orla da veste de Jesus e foi curada. Mas precisa de um ato de fé. Você precisa se conectar com Ele. Essa é a primeira coisa que Santa Teresa nos ensina. Por quê? Porque na época de Santa Teresa, havia alguns doutores espirituais que diziam, não, mas quando você se desenvolve espiritualmente, você não precisa mais pensar na humanidade de Cristo. Você já parte diretamente para a Trindade, para Deus, porque é espiritual. Santa Teresa rejeitou esta opinião e, de fato, a Igreja dá razão a ela. Realmente, Jesus é fundamental em todos os estágios da vida espiritual, para os iniciantes, para os progredidos e para aqueles que são perfeitos. Esta realidade da presença de Jesus em nossa alma nos leva, então, a amá-lo. E uma vez que nós amamos Jesus, nós vemos em nós esta ação cada vez mais clara do Espírito Santo de amor que vai nos configurando a Ele, que vai nos transformando nele, até o máximo da união, que é a união dos santos de sétima morada. Mas é importante nós entendermos que o caminho é o mesmo para todos. O caminho é nós, através de atos de fé e de amor constantemente repetidos dentro de nós, entrarmos em contato com este Cristo, que está sempre conosco, embora nós não estejamos sempre com Ele.
Esta é um dos pilares da doutrina espiritual de Santa Teresa d'Ávila, que nesse dia, lá no céu, reza por nós e nos abençoa, nos ensinando como verdadeira mestra, como doutor da Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.